Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso curso de Química. Pessoal, a gente vai começar falando sobre mudança de estado da matéria. Então, as mudanças de estado físico incluem fusão, vaporização, solidificação, liquefação, condensação e sublimação. Conforme explanado no texto, estados físicos da matéria, os três estados físicos ou de agregação básica da matéria são sólido, líquido e gasoso. Então, os três estados básicos são sólido, líquido e gasoso. Então, do sólido para o líquido, essa transformação a gente chama de ponto de fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. A liquefação é com do gasoso para o líquido, liquefação ou condensação. E do líquido para o sólido, solidificação. Quando eu faço esse processo direto, eu vou do sólido para o líquido, para o gasoso direto. Quando eu vou do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, eu chamo essa transformação de sublimação. Então aqui, com o aumento da temperatura, eu saio do sólido, tem um ponto de fusão, eu vou para o líquido, tem a vaporização, eu vou para o gasoso. Quando eu diminuo a temperatura, eu saio do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, isso com a água, tá? Fenômenos físicos e químicos. Fenômenos químicos é todo aquele que ocorre com a formação de novas substâncias. O fenômeno químico altera a natureza da matéria, ou seja, queimar um papel. Se alterou, o papel deixou de ser folha, né, para ser aquela cinza. Então você alterou a natureza da matéria. E o fenômeno físico causa transformação da matéria sem ocorrer alteração na sua composição química. Por exemplo, o derretimento do gelo ou o congelamento da água. As leis ponderais, está no capítulo 2 do nosso livro de Química. A palavra ponderal, de leis ponderais, ponderal, ela vem do latim pondus, significa peso. A gente utiliza ela na química para se referir a leis relacionadas com o peso das substâncias nas reações químicas. Então, nas leis ponderais são leis que falam das massas das substâncias que participam das reações químicas. As principais leis ponderais são a lei da conservação das massas ou da massa, a lei de Lavoisier, e a lei das proporções de massa, que é a lei de Proust. A gente vai falar também de Dalton, lei das proporções definidas. Lei da conservação de massa, lei de Lavoisier. A massa de um recipiente fechado, após ocorrer dentro dele uma reação química, é sempre igual à massa inicial. Repare bem que tem que ser no recipiente fechado, gente. Depois eu vou falar por quê. Então, a gente tem aqui o reagente, que é a água, e depois eu tenho meu produto que foi resultante dessa reação. A água, ela ali sofreu uma reação, uma decomposição, e gerou para mim o gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então, 18 gramas de água, que foi meu reagente, me deu como produto 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. Perceba, pessoal, que eu tenho 18 gramas aqui. Se nada foi incluído, foi acrescentado, Lavoisier vai dizer o seguinte, que
A massa e o recipiente fechado após ocorrer dentro dele uma reação química é sempre igual à massa inicial. Então, se a massa inicial é 18 gramas, aqui eu tenho 18 gramas também. Então, na experiência, eu tenho 3 gramas de carbono reagindo com 8 de oxigênio, dando 11 gramas de gás carbônico. Pessoal, perceba o seguinte, aqui eu tenho 11 gramas do meu produto e aqui aqui eu tenho 11 gramas do meu reagente e eu vou ter aqui 11 gramas do meu gás, do meu produto. Conclusão, a soma das massas antes da reação é igual à soma das massas após a reação. Na lei de Lavoisier também foi observado, porém, que a queima de algumas substâncias havia aumento de massa, enquanto na queima de outras havia diminuição. O grande mérito de Lavoisier foi ter descoberto que essas diferenças se davam por causa da absorção ou liberação de gases durante as reações. Por exemplo, quando se queima palha de aço, ocorre consumo de oxigênio do ar, o que produz uma substância composta de ferro e oxigênio, que vai ter a massa maior do que a massa da palha de aço. Então, ele pegou aqui a palha de aço, pesou, deu 8,480 gramas, ele queimou, ele fez ambiente aberto, então essa queima reagiu com o ar, produzindo óxido de ferro, que tem uma massa maior, e acabou dando uma diferença de peso para mais aqui, ok? Se você lembra que eu falei lá no início que o ambiente tem que ser fechado por causa disso aqui, ok? Mas se ele tivesse feito em ambiente fechado ou isolado, ele ia ver que esse valor aqui ia ser o mesmo que é daqui, antes e depois da queima. Então, para compreender melhor essa lei, podemos esquematizar. Ferro mais oxigênio igual óxido de ferro. A massa do ferro mais a massa do oxigênio é igual à massa do óxido de ferro. Segundo os dados acima, a soma da massa das substâncias reagentes é igual à massa da substância dos produtos. A lei de Lavoisier pode ser resumida pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei das proporções de massa, lei de Proust. Proust vai dizer o seguinte: a composição química das substâncias compostas é sempre constante, não importa a sua origem. Então a gente tem aqui a água, eu tenho 9 gramas de água e eu vou ter como produto 9 gramas de produto, derivando 1 grama de gás hidrogênio e 1 grama de gás, 1 grama de gás hidrogênio e 8 gramas de gás oxigênio. Se eu dobrar esse valor, eu vou ter 18 gramas do meu reagente e como produto eu vou dobrar também o meu produto. Eu vou ter 2 gramas de hidrogênio e 16 de oxigênio. Se eu triplicar, eu vou ter 27 gramas do meu reagente e vou ter como produto 3 vezes mais, 3 vezes, ou seja, 3 gramas de hidrogênio e 24 gramas de gás oxigênio. Perceba que se eu pegar a massa do hidrogênio e dividir pelo oxigênio, 1 dividido por 8, eu vou achar 0,125. Se eu pegar a segunda proporção, 2 dividido por 16, também eu vou achar 0,125. E se eu pegar 3 por 24, também eu vou achar 0,125. Então, na proporção, eu vou achar uma constante. É isso que diz a lei de Proust. Então, eu tenho 3 gramas de carbono, mais 8 gramas de oxigênio, que vai me dar como produto 11 gramas de gás carbônico. Se eu dobrar essa quantidade de reagente, eu vou ter 6 gramas de carbono, mais 16 de oxigênio, me dando 22 gramas de produto, ou seja, o dobro do meu produto.
E se eu triplicar, vou ter 3 vezes o meu produto, em relação a 3 vezes a mais a quantidade do meu produto. Então, a gente pode concluir que a proporção das massas que reage sempre permanece constante. Modelo atômico de Dalton. Em 1808, John Dalton publicou o livro Novo Sistema de Filosofia Química, no qual apresentava sua teoria para a constituição da matéria. Dalton defendia que a matéria era formada por pequenas partículas que ele denominou átomo. Teoria atômica de Dalton e lei das proporções múltiplas. A matéria é constituída por partículas denominadas átomo. As substâncias simples são constituídas por apenas um tipo de átomo, elemento químico. E as substâncias compostas por mais de um tipo de átomos, diferentes elementos químicos. As substâncias compostas são constituídas pela combinação de átomos de diferentes elementos químicos em proporções fixas. Então, Dalton vai concluir o seguinte: quando 2 elementos químicos formarem vários compostos, fixando-se a massa de um dos elementos, as massas do outro variam numa proporção de números inteiros e, em geral, pequeno. Então, ele diz o seguinte, fazendo uma analogia, fazendo ali, né, juntando as teorias de Dalton e as leis ponderais. A gente tem o carbono reagindo com o oxigênio, me dando gás carbônico. Então, eu tenho 11 gramas do meu reagente, eu vou ter também 11 gramas do meu produto. Isso aqui está de acordo com a lei de Lavoisier, que eu tenho no meu reagente, a massa que eu tenho no meu reagente é a massa que eu vou ter no meu produto. Considerando que as partículas iniciais e as finais são as mesmas, concluímos que a massa deve permanecer inalterada. Agora, em relação a Proust, a lei de Proust, eu tenho 3 gramas de carbono e tenho 8 gramas de oxigênio, me dando como produto 11 gramas de gás carbônico. Se eu dobrar, eu vou ter 6 gramas de carbono com 16 de oxigênio e eu vou ter também 2 vezes mais do meu produto, dando assim 11 gramas de gás. Da primeira experiência para a segunda, a quantidade de átomos dobrou, como consequência, todas as massas duplicaram.